Olha só, em relação aos exercícios de leitura, de interpretação, eu vou passar para vocês os que eu sugiro que vocês façam, tá? E eu estou disponível a tirar as dúvidas. Não vou cobrar de vocês esses exercícios, é só para questão de interpretação de texto mesmo. Lembrando que esse conteúdo de interpretação, ele não é apenas válido para literatura, tá? Ao interpretar um texto como um todo, em qualquer área do conhecimento. Porque eu preciso começar a relembrar que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio. Texto literário, linguagem literária, não literária, literariedade, verossimilhança, essas características básicas e algumas figuras de linguagem, muitas figuras de linguagem, para falar a verdade. Se não me engano, dão quase 20. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. É, 28 figuras. Então, nós temos um trabalho um pouquinho extenso aí. Peguem, por favor, eu vou abrir um quadro branco para eu anotar com vocês. Eu vou compartilhar dos exercícios propostos, tá? Alguns que eu achei mais relevantes, apesar que são pouquíssimos. Só tem do 1 ao 5 e depois do Enem do 1 ao 2, apenas. Mas tem uns que eu acho que vocês não podem deixar de fazer, pelo menos para treino pessoal. Você vai anotar os exercícios? Vou anotar. Os que eu sugiro que vocês façam, tá? Você vai querer que te mostre? Não, esses aqui não. Eu vou cobrar de figuras de linguagem. Tá? Página 58, número 7, que a gente não conseguiu fazer, que já era programado, mas eu não vou voltar, porque eu preciso agilizar mesmo. Na página 59, os que eu acho, assim, importante, que vai estar relacionado com a literatura, número 2 e 3, que é um poeminha um pouco mais simples, mas eu acho interessante responder. A questão 4, ela começa na 59, mas ela está na 60. Opa. Página 60, número 4. E a do Enem, a sessão Enem, número 1. Esses aqui eu acho mais importante vocês estudarem por eles, tá? São poucos, né? Às vezes dá até pra gente, vocês têm um gabarito. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. E agora eu vou começar. Alguém havia me perguntado, a frente D, ela é toda minha, tá? Ela é toda minha. Gente, eu não abri a coisa, não. A frente D, ela é toda minha. Só que todos os livros eu vou passar para vocês algum conteúdo da frente B, tá? Mas primordialmente literatura é frente D. Então eu vou começar com a frente D. Fiz um resuminho para vocês. Sugiro que vocês anotem algumas questões básicas, assim, porque o primeiro ano já tem bastante tempo, né? A gente acaba que esquece um pouco de coisas mesmo. O que eu vou propor para o ensino da literatura em si este ano que vocês estão no terceiro ano? A literatura, ela não é apenas a questão de características dos períodos literários, é você conhecer a ordem, características e apenas não, realizar com a contextualização histórica. Vocês já viram que a literatura, ela é muito mais obras, né? Ela é muito mais o estudo das obras do que a própria interpretação de questões referentes ao conteúdo em si, né? Então, nós não vamos ter tempo hábil para ver tamanha quantidade de obras. O que é minha forma de trabalhar? Eu vou, essa base, assim, explicar todos os conteúdos. Quando nós chegarmos em períodos literários, Laura, não, isso não é dever. Isso aqui são sugestões de exercícios para vocês fazerem sobre o conteúdo que nós vimos semana passada e horário anterior, tá? Sobre a questão de leitura, sentido, coerência, coesão. Não vou cobrar. Isso aqui é só para você
desenvolver mesmo esse hábito de leitura e interpretação. Ok? Tá. E agora eu vou começar com a literatura. Então, gente, em relação a períodos literários, eu vou passar de forma um pouco mais rápida, tá? Principalmente nos períodos que nós vimos o ano passado. Se nós detectarmos alguma obra que seja importante, a gente vai voltar nessa obra. Só que, infelizmente, não dá tempo. Qual página? Eu vou começar agora na 95. Não dá tempo de vermos tudo. Tá? Então, nós vamos ter que correr, até porque nós vimos até a terceira fase modernista, literatura contemporânea nós não vimos esse ano, o ano passado. E tem conteúdo novo, então. Tá? Ele é revisional até o terceiro livro, até a metade do quarto livro que nós temos uma parte nova aí. Vamos lá? Vamos começar, então. Cadê a linguagem? Isso. Com a linguagem literária. Pessoal, todos os slides estarão disponíveis a vocês naquela pastinha lá do meu Bernoulli que nós verificamos no horário anterior. Oi? Só uma pergunta. Diga. Só uma perguntinha. A senhora vai fazer uma revisão de Macunaíma? Uma revisãozinha sobre? Macunaíma, aquela obra? Porque eu tive uma certa dificuldade nela. E eu sinto que eu preciso de uma revisãozinha. Faço sim, quando nós estudarmos a primeira fase modernista, pode ser? Sim. Eu vou tentar. Pode terminar aqui, ó. Pode falar. Eu vou tentar passar a parte teórica mais rápida, porque eu sempre gosto de falar de obras. É igual, por exemplo, caiu o Triste Fim de Policarpo Quaresma no Enem este ano, né? Se você tem alguma relação, alguma referência, eu acho mais fácil para interpretar. Então, eu vou tentar sempre passar mais obras para vocês, para nós até identificarmos dentro dos períodos literários. Natália? Qual que é essa frente, esse módulo que a gente está agora? D. E o módulo 1, né? Módulo 1. Tá, obrigada. Tá? Tudo que é literatura é frente D de dado. Na verdade, a frente D se chama Textos Literários, Principais Figuras de Linguagem. Só que eu abri um outro conceito aqui para falarmos sobre a linguagem literária, que na verdade é a base da literatura. Vou até anotar aqui. Hoje. Porque aí fica, na hora que eu enviar os slides, fica mais fácil de vocês encontrarem. Frente D, módulo 1. Ok? Frente D, módulo 1, linguagem literária. Para começar, nós temos que aprender o que é literatura. Né? Se nós estamos aprendendo o ensino da literatura, o que é literatura? E aí, meu povo, liguem as câmeras, conversa comigo. Gosto de olhar olho no olho. Não me abandonem. Isso é uma pergunta para a gente? Eu achei Isso é que uma era pergunta para vocês, o que é achei que era uma literatura? pergunta que você ia responder logo em seguida. Por isso Não, é uma pergunta para a vocês. Vocês literatura é uma estudam manifestação literatura há artística. 2 anos, o que vocês conhecem? O que é a literatura? O que a gente estuda na literatura? A literatura é uma manifestação artística, mas no caso ela vem através de obras escritas, sejam poemas ou livros ou romances de folhetins. Eu acho que estuda todas as manifestações de escrita ao longo do tempo, ao longo de todos os séculos. Isso, então vamos lá. Ela é uma manifestação artística, porque você está se Exatamente, uma expressando manifestação através da artística escrita. de obras escritas ao longo do tempo. Então, ok. Então, a literatura é uma manifestação artística. A literatura, ela é um estudo de um povo ao longo do tempo, né, realizado, intertextualizando como contextualização histórica. A literatura, peraí, deixa eu anotar isso aqui que vocês estão me falando. Porque aí a gente consegue chegar na linguagem. Vamos lá. Literatura.
Para quem não se lembra o que de fato é a literatura, é interessante a gente anotar até para você pegar a prova do Enem e saber se é uma questão de literatura ou uma questão de português, né? Então, é uma manifestação artística. O que você falou, Natália? Estudo das obras ao longo do tempo? Eu falei estudo das manifestações escritas ao longo do tempo. Então, das obras ao longo do tempo. Gabriela, mais alguma coisa para acrescentar aqui? Não, mas isso. Tá. E ele tem a ver somente com a escrita, né? Porque a literatura não vai além disso. Então, vamos colocar aqui das obras escritas ao longo do tempo, né? Porque nós não estamos falando... também, né? Porque tem os poemas. E declamadas também, porque tem os poemas. Obras escritas engloba, né? Prosa e poesia, não? O que mais que é literatura, gente? Quando nós estudamos Machado... Tipo, a literatura é uma cultura, né, de vários países e influências. Há uma curiosidade, eu estava lendo uma obra chinesa, tipo, ao meu entender, eu fiquei perdido uma hora porque os nomes são bem diferentes. E com tanto nome, você vai se perdendo, porque parece igual, mas o significado é diferente. Bem louco. Maria Então, Lúcia, é uma cultura, A pode falar. literatura, eu acho que é uma demonstração, tipo, dos sentimentos, porque vai mudando quase, tipo, cada período estava passando por uma situação e, de alguma forma, eles demonstravam o sentimento através da literatura. Demonstração de sentimentos. Eu lembro da minha professora falar, no 6º ano, que a literatura ela é a arte de sonhar. A arte de sonhar. Tá, o que mais, gente? Vocês estão esquecendo? Deixa eu tentar. Peraí que alguém manifestou aqui no bate-papo, vamos ver. Ah, tá. Vamos relembrar aqui uma coisinha. Nós estamos estudando Machado de Assis, por exemplo. O Machado de Assis, ele vai fazer um estudo de quê? A crítica à sociedade também, o Machado de A Assis criticava muito. sociedade. Então, a literatura, ela é um estudo de uma determinada sociedade. Exatamente. Essa sociedade, ela está inserida em um contexto histórico. Então, conseguimos uma definição da literatura, aliás, uma ampla definição. A literatura é uma manifestação artística a qual estuda uma sociedade inserida em um contexto histórico. Por isso é que nós precisamos entender quando que aquela obra foi escrita, para eu conseguir compreender o que as pessoas pensavam naquele momento, como eram as cabeças das pessoas. Eu preciso entender a sociedade para eu entender de fato a obra. É assim que você tem que ler o livro. É assim que você consegue interpretar um livro, a partir do momento que você consegue essa junção, essa inter-relação entre a história e a literatura. Claro que ela é uma arte, ela é uma ficção, mas ela é uma ficção baseada na realidade. E aí eu vou entrar numa característica extremamente importante, que é a verossimilhança. O que é isso? Tem semelhança com a verdade, com a realidade. Com a realidade. É a aproximação do real. Se eu crio um texto que se aproxima do real, não existiu a Capitu, o Bentinho, de fato, em pessoa física, mas existem histórias parecidas com aquela, relações parecidas com aquela, casamentos parecidos com aquele. Então, eu aproximo a minha ficção, aproximo a uma determinada realidade. Em Senhora, não existe a Aurélia e o Fernando, de fato, mas existem histórias parecidas, mulheres que agem conforme a Aurélia agia, tá? Isso é a verossimilhança.
É a busca da aproximação por uma realidade. Ok? Então, vamos lá. Aqui, antes de entrar nos slides ainda, eu quero traçar com vocês o que é um texto literário, então. Vão anotando aí comigo, porque isso não tem nos slides, não. O que é um texto literário? Vou mudar a pergunta. Qual o objetivo do texto literário? Para que ele é escrito? Contar uma história, estudar, criticar, Então, vamos lá. muitas coisas. Narrar uma história. E essa história, ela serve para quê? Talvez como um objetivo de influenciar determinadas pessoas ou contar a própria história de algum país de uma forma diferente, uma forma, vamos dizer assim, ilustrada de uma maneira meio que fantasiosa, mas contando uma verdade. Isso. Então, esse narrar uma Marcela, poderia, por história, favor, repetir a pergunta, porque travou. para que serve o texto literário? Com qual objetivo ele é produzido? Esse Informar narrar uma também, né? história... Oi, pode falar. O texto literário, ele tem a função também de informar, né? Criticar. Porque através da literatura, através da escrita, você pode colocar, por exemplo, a respeito de um contexto histórico dentro de uma sociedade, gerando uma crítica, por exemplo, no livro Cortiço. Sim. Agora vamos entender o seu raciocínio. Essa crítica, ela vai ser gerada a partir da reflexão feita. O texto literário, ele não é informativo. Só tá esse pontinho aí desvirtuado. Não serve para você informar, mas ele serve para você adquirir um conhecimento a partir da sua reflexão enquanto leitor. Tá? Ele não serve para informar, porque ele não é verídico. Ele é ficção, como você mesmo disse. Se ele é ficção, ele não informa. Entendeu essa linha de raciocínio? O texto informativo, ele tem que ser real, para ele te informar dados reais, fatos concretos. A literatura não tem a obrigatoriedade de informar. Ela vai fazer você, enquanto leitor, despertar uma crítica a partir da reflexão feita dentro daquela obra. Para quem está lendo A Cor Púrpura, para quem começou a ler as primeiras páginas, né? Ela foi estuprada. Para quem leu o primeiro parágrafo, já pá, né? Já viu, né? Segundo parágrafo, acho, primeiro, segundo, enfim. Para quem lê, ela foi estuprada. Aí você vai refletir as práticas que ela terá a partir dessa ideia do estupro que ela sofreu enquanto jovem. Você, enquanto leitor, vai refletir o comportamento. Como que ela chama, gente? Ela tem um nome diferente? Celi. Celi. E a irmã dela? Neri, sei lá. Neri. Isso mesmo. Nós vamos analisar a Celi a partir da vivência dela. Nós estamos vendo que a vivência dela não é fácil, que a sociedade a qual ela está inserida é diferente, é extremamente machista. A família tem uma perspectiva, tem uma conduta diferente, e aí nós vamos refletir sobre os demais comportamentos que vão aparecer agora para frente. Tá? Então, a literatura, ela não está te informando, mas sim ela está levando você a tomar uma crítica a partir de uma reflexão. Essa é a chave principal da literatura, tá? Então, essas duas características eu preciso que vocês tenham em mente. O que é a literatura e o que é um texto literário. Então, nós vamos trabalhar textos literários, nós vamos falar dos gêneros literários, mas os textos literários, eles se dividem em prosa e poesia. Eu expliquei algumas vezes essas questões do ano passado, né? O que é a prosa, o que é a poesia. Mas, gente, eu estou travando? Não. Porque eu acho... Parece que a Laura travou para mim. Então, o texto literário ele se divide em prosa e poesia. Nós temos vários tipos de prosa e vários tipos de poesia. É o que nós vamos estudar. Inclusive, nós vamos chegar nos contos, que aparecem mais agora na contemporaneidade. Crônica, então, só na contemporaneidade, tá?
Isso é um texto literário. Só que para ser de fato literário, para levar o leitor a uma reflexão, você pode falar assim, Maria Lúcia, mas vamos lá. Uma tirinha da Mafalda, por exemplo, todo mundo conhece a Mafalda, né? A Mafalda é defensora do meio ambiente. Uma tirinha da Mafalda leva o leitor a uma reflexão. Então, a tirinha da Mafalda é um texto literário? Tá vendo que o nosso pensamento é muito mais amplo? O que vocês acham? Uma tirinha da Mafalda, por exemplo, ela é defensora do meio ambiente, né? Então, as tirinhas dela, no geral, possuem esse contexto. Ela leva o leitor a uma reflexão. E aí, a tirinha da Mafalda, então, é literário? Sim. Não. Por quê? Porque o objetivo dela é levar a uma reflexão através do humor. E aí, aquela tirinha não usa o que nós vamos falar hoje, que é a linguagem literária. Então, a literatura ela é muito mais ampla. Ela tem que atingir o seu objetivo, ela tem que estar inserida em um contexto e ela precisa obedecer os critérios da linguagem literária, que é o que nós vamos falar agora. Tá? Um texto literário, ele é um pouco mais complexo. Não é apenas porque, muitas vezes, Natália, a gente encontra até mesmo um anúncio publicitário que leva o leitor a uma reflexão, um meme que leva o leitor a uma reflexão. E eles estão de acordo com uma época? Estão, né? O meme, por exemplo, é um gênero textual novo. Só que ele não tem a linguagem literária, ele não tem o feeling literário, entende? E é isso que eu quero atingir em vocês hoje, que a gente perceba essa linguagem literária. Eu vou parar de falar e vou partir para a teoria. Vamos lá, então. Palavras, né? Se nós estamos falando de linguagem literária, nós vamos falar dos variados sentidos que as palavras nos impõem, nos apresentam. A palavra literária, ela não tem o sentido de um dicionário. Ela não tem essa obrigatoriedade, o autor ele é livre para mexer, para trabalhar, para criar novas palavras. Então, dentro de um texto literário, cabe a nós entender o sentido, o contexto. Não ficar preso no processo de denotação da palavra, tá? O que ela significa sozinha? Não. O texto literário, ele engloba a partir do sentido. Porque uma única palavra, ela nos dá vários sentidos. Opa! Só um pouquinho. Ixi, deu. Um texto literário, ele transmite vários sentidos. E aí ele nos dá abertura para várias relações. Por que a tirinha não é literário? Porque para você entender o humor da tirinha, a palavra tem um único sentido. Mesmo que seja ambígua. Vou te explicar o que é isso. Para você entender o fundamento da tirinha, qual é a reflexão da tirinha, você entende aquela palavra, mesmo que ambígua dentro de um contexto, de uma única forma. Todos nós vamos compreender a tirinha de uma única forma, com uma única significação, com uma única semântica. O texto literário, assim como em Dom Casmurro, não dá margem para uma única interpretação. Ele tem multissignificados. Entenderam a percepção? Onde eu quero chegar, gente? Tem alguém falando no bate-papo comigo? Não, a música. Maria Lúcia, eu acho que é tipo assim, por conta dessas palavras terem muitos sentidos, que talvez é difícil da gente interpretar um texto, um Sim, poema. e até porque às vezes ela é colocada dentro do texto com um sentido que não está no dicionário, extradicionário. Entendeu? Pior que é verdade. Tem uns significados, assim, muito diferentes. Muito conotativo. Muito conotativo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Natália, deu para entender um pouquinho por que a tirinha não é literária? Porque a tirinha nos leva a um único pensamento.
Se você não compreende o que a tirinha quer nos passar, você não compreende a essência da tirinha. Já o texto literário não tem essa obrigatoriedade. Tá? Sim, sim. Ele não é foco único. Ele é E se a tirinha multifuncional. tiver, tipo, por exemplo, uma metáfora, alguma coisa assim? Mas a metáfora, a tirinha vai usar da metáfora. A tirinha vai usar da ambiguidade. Só que para você compreender o humor, você tem que entender o sentido que ela quer. É porque só vai ter um sentido? Não, ela pode ter dois, mas para ter o humor, você tem que compreender aquele sentido que ela quer. O texto literário, você não entendi. precisa compreender o sentido que o autor quer. Você pode compreender o seu sentido, que a Sara quer. O texto literário ele é mais ambíguo, ele é mais abrangente. Isso, ele tem a cabeça mais aberta, ele é mais Ambíguo tá receptivo. certo? Ambíguo. Ah, é porque eu confundi aqui. Ó, isso é para um bolso. Agora eu tô na assim, ó. Vamos lá. Olha só, então. Aqui são as características da linguagem literária, tá? Eu sugiro que vocês anotem, porque isso aqui não tem, são só essas palavrinhas. Aqui já vai entrar na questão do texto literário. Então, a linguagem literária, ela é complexa, porque ela não segue um padrão. Você não tem um dicionário de linguagem literária. Você não tem um dicionário de significações literárias. Ela é uma linguagem que se adequa a partir de um contexto, tá? Então, ela é complexa, ela tem multissignificação. Ela pode significar vários sentidos. Não só a Aí, linguagem. ó, foi o que eu falei ambíguo, é isso aí. Isso. Só que, por exemplo, deixa eu achar uma tirinha da Mafalda aqui, para eu conseguir. Vou ver se dá tempo de eu achar uma que tem essa ambiguidade, né? Vamos ver. Olha só, enquanto abre ali, deixa eu ir explicando isso aqui para a gente não perder tempo. Então, a linguagem literária, ela é multissignificada, tá? Vou dar um exemplo bem vago, bem bobinho aqui. Mas só para a gente... Nossa Senhora, 90-0 para o Zoom. Vou colocar uma frase e nós vamos interpretar essa frase. Aquela menina é uma flor. Eu já coloquei essa frase, não já? Já dei esse exemplo, vou até aumentar a letra aqui. Vamos lá. Aninha, o que você entende que aquela menina é uma flor? Para começar, antes da Aninha falar, a menina não é uma flor. Você não vai procurar no dicionário a palavra flor e você não vai encontrar o sentido de flor. Certo? Né? A menina não tem folhas, pétalas, enfim. O que a menina é uma flor, Aninha? É uma menina bonita, uma menina Ok, bonita. como uma flor. Bonita como uma flor. Natália, o que é uma flor? Chanel disse uma vez: a beleza começa no. Gente, a menina. Siri. Eu acho que é uma menina delicada. É uma menina delicada. Felipe, o que aquela menina é uma flor? Não? Daniel, aquela menina é uma flor. O que a menina é? A senhora pode repetir a pergunta sobre a Aqui, menina? a frase está aqui. A menina, aquela menina é uma flor. O que você pode entender? Quais as formas de entendimento que daria aqui? Já colocaram, né? Bonita, delicada, tem jeitosa também, né? Uma pessoa agradável. Jeitosa, agradável. Giovana, aquela menina é uma flor. Ela é uma flor, ela é
Educada já foi? Não, ela é educada. Porque ela é... Vocês percebem que aqui, numa simples frase, fora de um contexto, né? Fora de um livro, de uma obra inteira, aquela menina é uma flor, nós temos multissignificação. Então, está errado em alguma dessas situações? Não, não está errado. Aquela menina é uma flor. Aquela menina é jeitosa, ela é bonita, ela é delicada, ela é educada, ela é suave como uma flor, ela é perfumada como uma flor. Então, eu tenho várias significações. Isso é a linguagem literária. Nenhuma delas está errada. Ela te dá essa amplitude, diferente da linguagem da tirinha, quando eu encontro ambiguidade. Se você entender diferente, você não entende o humor. A quebra de expectativa não acontece. Eu estou procurando uma tirinha da Mafalda aqui para a gente entender. E aí a linguagem, então, é conotativa, né? Assim como nesse exemplo, a menina de fato não é uma flor. A menina possui atributos como uma flor, como comparáveis a uma flor, né? E aí o autor tem uma liberdade na criação. O autor, ele não precisa seguir gramática normativa. O autor não precisa seguir significação do dicionário. O autor, ele é livre. Ele é livre para criar palavras. Ele é livre para colocar o pronome, colocação pronominal onde ele quiser. Então, o autor, ele é livre para usar. Vocês viram, né? A cor púrpura, por exemplo. Nós não temos nada seguindo a gramática. Nós temos a linguagem extremamente coloquial. Então, o autor tem essa liberdade. Ele tem a licença poética para criar e recriar conforme a sua necessidade. Nós já falamos da verossimilhança, aproximação, e aí ela é polissêmica, ou seja, ela tem vários significados, ela tem uma amplitude de entendimentos dentro daquele contexto. O ano passado, quando eu direcionei a leitura de Dom Casmurro, eu falei, leia por esse foco. Determinado grupo, leia por aquele foco. Nós conseguimos achar qual é o certo, qual é o errado? Não. Nós conseguimos determinar um foco que predominou, mas não predominou que ele seja certo. Não temos isso. Maria Lúcia. Oi? Mas se eu for ler o Dom Casmurro de novo, com o foco do grupo contrário, eu vou mudar minha opinião, será? Eu acredito que não, porque você já tem uma predisposição para contra-argumentar, né? Não, verdade. Eu acho que você já tem essa mentalidade indireta aí, você já tem essa pré-argumentação, essa contra-argumentação, né? Eu acho difícil, mas há quem... Vamos lá, então. Aqui eu coloquei alguns exemplos, fora até mesmo da literatura, para a gente entender o estilo de linguagem. Vai acabar o tempo, Maria Lúcia. Ai, vai mesmo. Mas já está acabando também, já vou começar nas figuras de linguagem. Aqui, perigo, depressão na pista. Né? Ok. Essa piadinha que eles usaram a linguagem denotativa dentro de uma conotação. Como arrumar uma coroa, assistência funeral. Aqui, gente, a plurissignificação, ela entra nos casos da tirinha. A linguagem é plurissignificada. Só que se você não entender no foco que eles querem, você não consegue compreender o texto. Tá? Então, olha só, depressão na pista, como arrumar uma coroa. Uma coroa, aqui você vai pensar, fora de um contexto, o que você pensa? Na coroa. Como nós temos um idoso ao lado, a gente vai entender que sim, é uma coroa de idosa. Aqui também é uma plurissignificação. Aqui também eu utilizo a linguagem conotativa. No entanto, ela não é literária, ela é conotativa. Tá? Eu vou ter essa relação para eu conseguir entender esse outdoor. Senão,